Olá, aluno, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Zamarian, sou mestre em História Social e Ensino de História e hoje nós vamos trabalhar nossa última aula da disciplina de História do Brasil República 2, com o tema da democracia e a nova república. Nessa aula nós vamos abordar os principais temas aí, trabalhando de uma maneira cronológica, desde a redemocratização, então o fim do período ali da ditadura militar, o governo Sarney, até falarmos um pouquinho sobre o governo Dilma Rousseff, o governo mais recente que nós temos aí, o processo de impeachment e todas as consequências que isso trouxe para o nosso país. Vamos então ao nosso primeiro quadro, falarmos um pouco da contextualização da nossa aula de hoje. Então, como sempre, eu estou dividindo os nossos estudos aqui em 3 grandes blocos. No primeiro, eu vou falar do processo de redemocratização, o fim do governo Figueiredo, a eleição indireta do governo Sarney, toda a transição, a nova Constituição do Brasil em 1908, as heranças, os legados do período anterior e como que esse período de 88 acabou influenciando a nossa política atualmente. No segundo momento da aula, nós vamos trabalhar com a desilusão do período Collor, O período Collor começa com uma grande esperança do governo novo, um governo mais democrático, um governo mais arrojado, mas acaba com um período aí de bastante tristeza, bastante problemas no Brasil. Nós temos o confisco da poupança, enfim, uma série de problemas nesse período e o plano real. E na última parte da aula, os governos Lula e Dilma, aí já com o PT no poder, e o Brasil no pós-impeachment da ex-presidenta Dilma em 2016. Então percebam, nós temos aí um espaço cronológico bastante interessante e nós aí estamos raspando, principalmente de 2016 em diante, na chamada história do tempo presente. É um desafio muito grande, muito difícil para o historiador, para o professor, trabalhar com essa história. Por quê? Essa ideia vem desde a escola positivista. Os historiadores positivistas, lá o Leopoldo Van Ranke, Langlois e Seynobu, franceses, diziam que o historiador tinha que ter um afastamento temporal e até mesmo físico para poder analisar o fato histórico. Com a Revolução Francesa da historiografia e a escola dos análises, isso caiu um pouco em desuso. O historiador pode sim analisar a história do tempo presente, só que ele tem que ter uns cuidados. O historiador, ele nunca é imparcial. Nós sempre seremos contaminados pelos nossos conceitos, os nossos preceitos, aquilo que nós achamos. O historiador tem que ter consciência disso, dessa sua limitação, e a partir daí tentar traçar alguns panoramas, analisar os fatos, os acontecimentos da história, mediante as fontes. Essa imparcialidade que nunca é alcançada, ou essa tentativa de imparcialidade, ela fica ainda mais difícil quando analisamos a história do tempo presente, porque a questão da memória fica muito próxima. Nós temos memórias dos fatos históricos mais próximos temporalmente de nós. Mas, mesmo assim, o nosso exercício é esse. Então, vamos analisar em um período da história mais próximo temporalmente de nós, principalmente quando falarmos ali dos governos Lula, Fernando Henrique, governo Dilma, para alguns de vocês até ainda mais próximos do governo Collor, governo Sarney, mas é um período da nossa história fundamental, uma transição para a democracia e não conseguiremos entender a história do nosso país atualmente sem nos aprofundarmos aí nesse período. O processo de redemocratização, o governo Sarney. O governo Sarney começa em 1985, final 1986, depois da ditadura militar, ali o governo do Figueiredo vai até 85. E quais são os destaques? Primeiro, a chamada Constituição Cidadã de 1988. Essa Constituição ela vai substituir a Constituição que tinha sido outorgada, ou seja, não tinha sido discutida pela população, mas tinha sido imposta no período militar. A Constituição de 67 ela era muito autoritária, ela restringia muitos direitos, era uma Constituição feita para que os militares tivessem aí tranquilidade no seu governo. A Constituição de 88, e aí a gente tem que entender o contexto histórico da sua produção, ela é uma Constituição que garante muitos direitos, tem garantias até em excesso, se comparadas a constituições de outros países. Por que isso acontece? Porque vindo de um período de repressão, de um período de ditadura, essa Constituição tentava, de todas as maneiras, amarrar ali as leis para que a democracia fosse cada vez mais perene. Por isso, o apelido aí dessa Constituição de Constituição Cidadã de 1988. Ela traz uma série de garantias importantes para a nossa população e para o desenvolvimento do país.
Muitos falam atualmente de fazer uma nova Constituição. Por falta de Constituição, o Brasil não ficaria ruim. Se nós contarmos, a primeira Constituição do Brasil é a Constituição pós-independência, 1824. Depois, na Proclamação da República, nós temos mais uma Constituição, 1891. Na Revolução de 30, na época de Getúlio Vargas, mais duas constituições, em 34 e em 37. Na redemocratização, a Constituição do Dutra, em 46. Depois, a Constituição da época da ditadura, 1967, e essa Constituição de 1988. Então, o Brasil já passou por várias mudanças na legislação. O problema não é fazer as leis, o problema é adequar culturalmente nos costumes do brasileiro para que ele saiba respeitar a lei e se adeque a ela, né? Só a título de comparação, toda comparação ela é complicada. Mas os Estados Unidos têm a mesma Constituição desde a independência e proclamação da República dos Norte-Americanos em 1776. Lógico, essa Constituição tem algumas modificações, algumas emendas, mas o texto base é o mesmo. O Brasil isso seria impossível, porque nós tivemos grandes mudanças de governo, né? Nós somos um império, república, ditadura, então nós temos algumas mudanças. Mas não é ficar trocando as leis que vai resolver o problema, né? O problema é muito mais profundo e requer análises aí políticas e econômicas muito mais precisas do que apenas e tão somente modificar a Constituição. Voltando ao mesmo quadro. Em 1985 são aprovadas as eleições diretas. Isso é importante porque, com as eleições diretas, você tinha o voto para analfabetos e a legalização dos partidos políticos. Então, acaba o bipartidarismo. Os analfabetos, que naquela época representavam uma população muito grande no Brasil, têm o direito de votar. A emenda Dante de Oliveira, em 84, não foi aprovada, mas logo depois nós temos aí as eleições diretas. E um grande problema do governo Sarney, a hiperinflação e os diversos planos econômicos. O mais famosos deles, o Plano Cruzado. Coloquei essa foto aqui, né? Essa foto é muito interessante porque é o dinheiro do Brasil da época, né? Você tem aqui, olha, Banco Central do Brasil. Eram 100 mil cruzados com a imagem aqui imponente do presidente JK. Atualmente você não vê mais isso, mas esse dinheiro que valia 100 mil cruzeiros foi carimbado aqui pelo Banco Central do Brasil de novo, valendo 100 cruzados. A hiperinflação, para gerações mais futuras, você que vai dar aula, você que vai virar um historiador, você vai perceber isso. Quando você vai ensinar isso para uma pessoa mais nova que não viveu a época da hiperinflação, ela tem muita dificuldade de entender. Por quê? A inflação hoje no Brasil, a inflação anual, tem algumas variantes, né? Oficial ela é muito baixa, 5%, 6%. Alguns analistas dizem que se você fosse fazer uma pesquisa mais independente, essa inflação seria ali de 10%, 12% ao ano. Na hiperinflação, no auge da crise aqui do governo Sarney, então 87, 88, 89, nós chegamos a ter a inflação de 80% ao mês, não ao ano. Então, o que acontece? O preço das mercadorias subia durante o dia, né? Você ia comprar um litro de leite na padaria, ele tinha um preço às 8 da manhã, às 10 da manhã era outro, meio-dia o outro, e assim sucessivamente. E esse crescimento, essa inflação galopante era tão grande que as contas em calculadoras, em máquinas registradoras começavam a ficar impossíveis. Você fazia uma compra no mercado que custava 10 milhões de cruzeiros, né? Então, o que eram feitos? Sucessivos planos econômicos que mudavam o nome da moeda, tiravam os últimos 3 zeros, como no caso aqui dos 100 mil cruzeiros, que viraram 100 cruzados. Então, você teve cruzeiros, teve cruzado novo e assim por diante. Tiveram vários planos econômicos, uma tentativa desesperada de melhorar a economia. Além disso, havia no governo Sarney várias medidas relativas ao chamado tabelamento de preço. Então, o Sarney baixava lá um decreto falando que os produtos básicos do supermercado, arroz, feijão, açúcar, trigo, óleo, não poderiam subir. O que acontecia? O comerciante, né, isso estou dando exemplo do supermercado, mas acontecia em vários outros estabelecimentos. Os comerciantes escondiam mercadoria para passar o prazo do congelamento, que às vezes durava 2 semanas, 3 semanas, e depois colocava a mercadoria de novo à venda. Então era um período aí muito complicado. Produtos com maior valor agregado, então automóveis, carros, casas, eram costumeiramente negociados em dólar, né? Até se falava, na década de 80, de transformar o dinheiro brasileiro, dolificar a economia brasileira, assim como acontece em alguns países. Na Argentina você tem essa questão do dólar muito forte, porque você tinha um descontrole, um descompasso muito grande aí com relação ao dinheiro. Vamos ao próximo quadro.
Fim do governo Sarney e a decadência do governo Sarney. A inflação galopante era um fato, né? Esses números assombrosos que eu comentei com você. Um desemprego muito alto. O desemprego no governo Sarney beirou os 20%. Imagina, 20% da população economicamente ativa desempregada. Falta de investimentos muito grande em vários setores. Um sucateamento muito grande do Estado. E o governo Sarney decreta no final a moratória. O que era a moratória? O não pagamento de juros ou de qualquer parte da dívida com os organismos internacionais, no caso aqui do governo Sarney, principalmente com o FMI, com o Fundo Monetário Internacional. A crise do governo Sarney ela tem que ser entendida não só como uma crise em si. O governo Sarney não criou a crise do nada. Ela é herdeira do que vinha acontecendo na década de 80 no Brasil, do desaceleramento, da desaceleração da economia, pós-milagre econômico, né, além de 73, e dessa tentativa do Brasil se inserir numa economia que já era uma economia mais globalizada, mais dinâmica, e o Brasil, com o seu parque industrial atrasado, com tecnologias sem contato com o que tinha de mais moderno na Europa, nos Estados Unidos, sofreu bastante ali no finalzinho da década de 80 e início da década de 90. Socialmente, se economicamente o governo é muito ruim, socialmente, politicamente, ele tem as suas vantagens. O Sarney não foi um grande estadista se comparado a outros presidentes, mas ele cumpriu um papel muito importante no nosso país, que foi a redemocratização. Muito temia-se que o Sarney não conseguiria fazer essa redemocratização, porque historicamente ele era muito mais próximo dos militares do que dos opositores ao regime. Mas ele tem esse papel importante. Se a economia foi muito mal, pelo menos essa transição democrática, o fim das instituições militares, a Constituição promulgada com grandes festas em 1988, é o saldo positivo aí do governo Sarney. Vamos ao quadro? Coloquei uma citação aqui para nós finalizarmos essa parte do governo. Olha só o que o Thomas Skidmore, um norte-americano brasilianista, especializado em história do Brasil, nesse livro, Brasil de Castelo a Tancredo, vai nos dizer sobre o governo Sarney. O governo Sarney gozava de outra vantagem gerada pela atmosfera política, então valorizado pela atmosfera política. Havia o consenso no qual nem a extrema esquerda e nem a extrema-direita discordavam. Então, olha só que interessante, dois pontos extremos da nossa política não discordavam, de que o Brasil precisava continuar a sua transição para a democracia. Então, virou um senso comum ali na década de 80 que a transição democrática era necessária. Aliás, todos os setores sociais estavam interessados em como fazer as suas reivindicações através do processo democrático. Então, se a economia foi muito mal, essa transição para a democracia foi muito bem feita no governo Sarney. E os principais atores políticos do país naquele momento, os partidos políticos que estavam surgindo, as lideranças que vinham ali do final da ditadura militar, concordavam, tanto a direita quanto a esquerda, que o caminho para que o Brasil solucionasse os seus principais problemas era a via democrática. O processo de redemocratização, as eleições de 1989. As eleições de 1989 foram uma das mais interessantes da história do Brasil. Por quê? A última eleição direta, antes da eleição de 1989, havia sido a eleição de 1960, em que Jânio Quadros derrotou Adhemar de Barros e o general Lott e sagrou-se presidente da República. Então, depois de quase 30 anos sem eleição, nem o mais capacitado especialista político, analista e histórico saberia dizer ou apontar como seriam essas eleições. E essas eleições concorreram os grandes caciques políticos, as pessoas mais famosas politicamente do Brasil naquele momento. Então, o Paulo Maluf, de São Paulo, concorreu, Luiz Antônio Fleury Filho, que era uma figura importante da política do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, de carreira política no Rio Grande do Sul e também no Rio de Janeiro, Orestes Quercia, que foi governador de São Paulo, também concorreu, Ulisses Guimarães, o senador que comandou os trabalhos da Constituinte de 88, todos esses grandes caciques políticos brasileiros concorreram. E você tinha no meio de todos esses candidatos, né, dois azarões, duas figuras aí bastante distintas entre si e que acabaram chegando ao segundo turno, surpreendendo todos os analistas políticos do Brasil naquele momento. Vamos ao quadro para a gente ver quem são esses dois. O
os dois ex-presidentes do Brasil, né? Fernando Collor de Mello, que ganhou a eleição em 89 e governou de 1990 até 1992, quando sofreu o processo de impeachment, e o que se tornou depois presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que foi presidente, só que num contexto posterior. Ele foi presidente no Brasil a partir de 2003, ganhando as reeleições, ele ficou no governo até 2010. Eu fiz questão de colocar essa capa de duas revistas de grande circulação na época, a Veja e Isto É, para nós pensarmos aqui na imagem, a imagem como fonte histórica. Toda imagem, quando vai ser analisada como fonte histórica, ela tem que ter um complemento. Então aqui nós temos informações do contexto histórico do complemento dessas imagens. Olha só a imagem do Collor, depois a gente vai ver o slogan, né? O terno muito bem alinhado, uma gravata de uma cor azul aqui, uma cor da bandeira do Brasil. Olha o olhar do Collor, aquele olhar altivo, meio confiante, sereno, vou vencer, um olhar de uma pessoa que passa uma confiança, uma tranquilidade muito grande, né? Em total oposição, olha só a imagem do Lula em 1989, né? Ele está fazendo, obviamente, um discurso, um papel amassado aqui na mão, uma camisa bem mais simples do que o terno alinhado do Collor, a barba aqui bem por fazer, o cabelo todo bagunçado, o olhar também, um olhar aqui meio de tristeza ou de revolta, né? E os slogans do Lula, como é duro ser esquerda, como é duro ser esquerda em 1989, e do Collor, o caçador de Marajás. Se não tivesse ocorrido campanha nenhuma, só por essas duas imagens, né? Qualquer pessoa, a maioria esmagadora das pessoas, se não soubessem no contexto histórico, vissem essas duas fotos e pedissem para escolher uma pessoa, pode ser para ser síndico do prédio, ou no caso aqui, presidente do Brasil, ninguém escolheria o Lula, todo mundo ia escolher a imagem do Collor, né? O Lula tinha uma visão política interessante naquele momento, porque ele era herdeiro da política do sindicalismo. Ele surgiu como o líder do sindicato do ABC Paulista, a grande concentração industrial do Brasil e da classe operária era naquele momento, mas ele tinha aí raízes políticas ligadas ao socialismo, ao comunismo, o PT como um partido que defendia aí a cor vermelha associada à União Soviética. Então, naquele momento no país, ele tinha muita resistência. O Collor representava um pouco do que as pessoas queriam naquele momento. As pessoas estavam cansadas dos governos militares, das velhas raposas políticas. Então, Collor, um presidente extremamente novo, ele tinha menos de 50 anos quando ele foi eleito presidente, e com esse discurso que as pessoas queriam ouvir. O Collor ia no palanque e dizia que ele ia acabar com os marajás, que eram, naquela época, os grandes corruptos do país, as pessoas que estavam ali acabando, sucateando com a máquina pública. Ele dizia que ia acabar com a corrupção, que ia colocar o Brasil numa nova era, numa era de progresso, de desenvolvimento. E as pessoas votaram no Collor, o Collor venceu a eleição aí no segundo turno. No primeiro turno foi mais apertado, no segundo turno com uma margem um pouco maior. Collor representava a antítese do que estava acontecendo naquele momento, um governo novo, uma esperança de alguém jovem, de uma pessoa que não era tão cara nos meios políticos. A família Collor é uma família tradicional na política brasileira. Lindolfo Collor foi ministro de Getúlio Vargas lá na era Vargas, lá durante o período do Estado Novo, de 37 a 45. Então, Collor tinha uma tradição, mas da família. Ele era um político de Alagoas, né, um estado pequeno do país, um estado que, apesar de ser importante, ele não é um estado tão famoso quanto São Paulo, quanto Rio de Janeiro, como Minas Gerais, e consegue, com esse discurso afinado com aquilo que as massas queriam escutar, ganhar a eleição, né? Então, Collor foi algo aí extraordinário na história do Brasil, um candidato teoricamente fraco, mas que conseguiu, com uma retórica extremamente populista, ganhar a eleição. Vamos ao quadro. Eu coloquei aqui os estereótipos dos dois candidatos. Lula, raízes no socialismo, assustavam bastante aí a parcela mais tradicional da nossa população. Uma origem humilde, né, e pautada no sindicalismo. Uma proposta de governo um pouco mais radical, ou radical demais para a época. Apesar de ser a mesma pessoa, o Lula que perde a eleição em 1989 não é o mesmo Lula que ganha a eleição em 2003. Em 89, ele ficava receoso de se afastar dessas origens do socialismo, da União Soviética, do comunismo. Em 2003, ele se aproxima muito mais de um discurso
que teoricamente é o discurso da direita, do liberalismo econômico, de abertura de mercado, de fazer a economia girar de uma maneira mais solta, sem tanta intervenção do Estado, e até por isso ele vai vencer a eleição. Então, é a mesma pessoa, mas com um discurso aí bem diferente. O Collor vence, só que também tem um problema muito grande. As promessas que ele tinha feito com relação a caçar os marajás, acabar com a corrupção, eram só promessas. Ele não tinha um plano de governo muito estruturado, talvez não sabia bem ao certo como fazer aquilo. O Collor, em certa medida, ele lembra muito o Jânio Quadros. Jânio Quadros, quando ganha a eleição em 1960, exatamente a última eleição antes da redemocratização, também era uma figura nova na política, com um discurso de austeridade, de combate à corrupção, varrer a corrupção no Brasil. O Collor meio que ele recicla uma fórmula antiga para conseguir vencer a eleição. E assim como o Jânio Quadros, o plano de governo dele não era tão bem estruturado. A diferença é que pela conjuntura da época ele consegue sustentar no governo por um período muito maior. Voltando ao quadro. O Collor, então, uma surpresa muito grande. O Collor talvez foi um dos primeiros candidatos a usar muito bem o marketing de campanha, né? O Collor fazia Cooper às 7 horas da manhã, acompanhado pela imprensa, andava de avião, enfim, ele tinha uma proximidade muito grande com essa ideia do marketing. A ideia do caçador de marajás e falta de lastro político. Collor foi eleito por um partido minúsculo no Brasil na época, chamado PRN. Esse PRN nem existe mais. Como ele foi um candidato que ninguém esperava, quando começa o seu governo, ele tem muitas dificuldades para montar uma coalizão, para montar uma base para aprovar as medidas que ele queria no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto dos senadores. Então ele foi um político até certo ponto que foi aceito, mas não era o político benquisto por nenhum setor da população, nem as esquerdas, nem as direitas, nem os conservadores, né? Ele meio que surgiu e foi se acomodando no panorama político que nós tínhamos no Brasil naquele momento. O governo Collor, austeridade econômica e corrupção. O governo Collor teve várias medidas polêmicas. A maior delas, sem dúvida nenhuma, o confisco da poupança e dos investimentos. Por que esse confisco aconteceu? A inflação, né, como já foi dito, ela girava no auge da crise ali em 80% ao mês. No período Collor, essa inflação já tinha regredido um pouco, mas ainda era uma inflação muito grande, 40%, 50%. O que os brasileiros comumente faziam para poder fugir da inflação? A poupança, que hoje rende extremamente pouco, naquela época quase acompanhava a inflação. Então as pessoas pegavam seu salário, o dinheiro que elas tinham e colocavam na poupança, porque a poupança ia valorizando. E os grandes investidores, as pessoas aí que tinham mais condição no país, pegavam seu dinheiro e sempre colocavam na poupança. Então não era nada estranho uma pessoa ter um automóvel, por exemplo, que na época era muito mais valorizado do que hoje. A pessoa vendia o carro e colocava o dinheiro na poupança para não perder o dinheiro. Ou tinham pessoas que vendiam até a própria casa, apartamento, deixavam na poupança, rendiam o dinheiro para depois reinvestir. Percebendo esse movimento, né, a economista do governo Collor na época, Zélia Cardoso de Mello, tem essa ideia, confiscar o dinheiro que está na poupança. Qual que era a justificativa? Para eles a inflação estava sendo gerada porque havia muito dinheiro em circulação, muita moeda circulante. Então, congelando esses investimentos, congelando as poupanças, você tiraria esse dinheiro de circulação e a inflação diminuiria. Mas isso causou um estrago muito grande na imagem política, tanto da Zélia Cardoso de Mello e principalmente do presidente Collor. O governo limitou os saques a um valor, né, muito pequeno, comparado ao que as pessoas tinham investido, e ele foi depois devolvendo esse dinheiro, mas muito desse dinheiro foi devolvido 20 anos depois, 30 anos depois, com longos processos na justiça. Então a ideia do presidente proibir as pessoas, os cidadãos, de acessarem um dinheiro que era delas, da venda de um carro, de um salário, da venda de um imóvel, né, assustou muito a população. Ninguém passou a confiar mais nesse governo, um governo que tinha confiscado, tinha proibido as pessoas de acessar o seu próprio dinheiro. Voltando ao quadro. A recessão, ou seja, a economia com o PIB negativo aumentava cada vez mais, críticas imensas com relação à sua condução no governo e o golpe de misericórdia. Esse governo que já estava tão desgastado começa a sofrer denúncias de corrupção. Olha que contraditório, o governo que dizia que ia acabar com a corrupção sofre severas críticas com relação à corrupção
e com o escândalo do PC Farias, o Paulo César Farias. Depois nós temos o movimento dos caras pintadas, tentando ali reativar um pouco do que era a UNE, e o impeachment do presidente Collor. O escândalo do PC Farias foi um dos mais interessantes aí da nossa história. PC Farias tinha sido o marqueteiro da campanha, o coordenador da campanha do Collor, em 1989, quando ele foi eleito presidente. Teoricamente, o que foi descoberto? Existia um caixa 2 nessa campanha, e esse caixa 2, esse dinheiro desviado, foi utilizado para que Collor reformasse a sua casa, a famosa Casa da Dinda, e comprasse alguns bens, entre eles um automóvel, né? Na época, um automóvel quase popular, uma Elba 1991. Começou o processo de impeachment. O processo de impeachment tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados, Collor foi afastado da presidência. Quando o Collor percebeu que o processo ia ser aprovado também no Senado, ele renunciou. Mesmo renunciando, os senadores da época continuaram o processo, ele foi condenado, né, sofreu o processo do impeachment e foi afastado da presidência definitivamente e teve a cassação dos seus direitos políticos por 8 anos, né? Contraditoriamente, ele é afastado, entra o vice Itamar Franco no governo, mas o que é estranho? Anos depois, em 1996, o Collor foi inocentado das acusações do Caixa 2, do desvio da campanha. Mesmo inocentado, ele tinha sua imagem política totalmente arranhada e não poderia retomar a presidência. Mas olha como é que a história do Brasil é interessante. 8 anos depois, nas eleições do ano 2000, o Collor voltou à cena política do Brasil, ganhou eleições para senador da República e até hoje figura aí de uma maneira bastante interessante no nosso quadro político. O PC Farias, talvez a história do PC Farias também tenha sido um dos casos mais interessantes da nossa história. O PC Farias estava sendo investigado junto com o Collor, com tudo o que estava acontecendo, e PC Farias foi assassinado, né, num quarto de hotel com a sua namorada à época. Até hoje nunca se descobriu quem foi o mandante ou quem que cometeu esse crime. O fato é que sem a investigação, sem os depoimentos do PC Farias, toda a organização desse processo, né, do Collor, do impeachment, a apuração desse caso de corrupção ficou extremamente comprometida. Voltando ao quadro, coloquei uma nova citação aqui agora do David Maciel, o governo Collor e o neoliberalismo no Brasil, uma análise mais econômica e política do seu governo. Olha o que o Maciel vai nos dizer. O descontentamento popular e mesmo de diversas frações burguesas manifestou-se vigorosamente já a partir de 91. Então imaginem, o governo Collor começou em 89, já em 91 as críticas eram bastante ferrenhas, levando o governo a um processo progressivo de deslegitimação e de perda da direção política. Essa deslegitimação tem a ver com as denúncias de corrupção que manchavam a principal bandeira da campanha, que era exatamente o combate à corrupção. O esgotamento do tempo messiânico, aquela ideia de que Collor é o salvador da pátria, a pessoa que ia mudar o país, obrigou o governo à inglória tarefa de buscar apoio entre forças políticas, abrindo ainda mais o balcão de negociações fisiológicas com os diversos partidos. Fazia parte do discurso do Collor também a ideia de uma nova política. Dizia que não ia fazer mais os conchavos com as velhas raposas da política brasileira. Ele gostava muito de usar esse termo, as velhas raposas da política brasileira. Mas ele acabou tendo ceder a isso, teve que manipular com o Congresso para tentar sustentar o seu governo. O Collor deu uma entrevista há alguns anos atrás, quando ele fala do processo de impeachment, né, essa entrevista está na internet, disponível no YouTube, você acha isso com facilidade. E ele diz que 2, 3 dias antes da votação do impeachment no Senado, ele teve um jantar na casa dele, com vários representantes, com vários senadores, chefes aí dos seus partidos, líderes de bancadas, e todos esses senadores afirmavam que não iam deixar o processo do impeachment passar, que iam apoiar Collor. E o Collor diz isso na entrevista, que nenhuma dessas pessoas que jantaram com ele 2, 3 dias antes da votação do impeachment cumpriram a palavra. Todos, segundo a visão do Collor, o traíram e aprovaram o processo do impeachment. Voltando ao quadro, impeachment em 1992, entra no governo esse simpático cidadão aqui, a bordo do seu Fusca, com o que acabou gerando o seu próprio nome, o Fusca Itamar. Itamar Franco foi presidente do Brasil do finalzinho de 1992 até 1994.
Itamar Franco, vice do Collor, tinha um lastro político muito maior do que o Collor. Ele era uma figura muito benquista do PMDB, conseguia circular nas diversas esferas do poder no Brasil, ele tinha diálogo aberto com a direita, com a esquerda, e no período Itamar nós temos aí uma recuperação muito grande da nossa economia. Fernando Henrique Cardoso ficou famoso pelo Plano Real, mas o Fernando Henrique era ministro da Fazenda do Itamar. Então, o Plano Real, que estabilizou a economia do Brasil, que acabou com a hiperinflação, é a realização desse presidente, que na verdade era o vice do Collor e governou durante pouco tempo. A imagem do Fusca ali é justificada por quê? Para tentar retomar a economia do Brasil, Itamar Franco faz um pedido à Volkswagen do Brasil para que retomasse a produção do Fusca. O Fusca tinha saído de produção em 1986 e, atendendo ao pedido do presidente, em 1993 é relançado o Fusca. Esse Fusca Itamar ficou famoso, ganhou o nome do Itamar Franco e é muito procurado por colecionadores. O fato é, esse governo Itamar Franco conseguiu, em menos tempo, fazer muito mais do que o próprio Collor se propunha, né? Consolidar a democracia, reconduzir o Brasil, consolidar a democracia, reconduzir a política e a economia do Brasil e acabar com a inflação galopante. Vamos agora para a nossa situação problema, a famosa década perdida, década de 80. Foram os anos 80, uma década perdida? Nós sempre ouvimos falar desse termo, mas será que ele é realmente correto? Como responder a este breve questionamento sem produzir simplismos e reiterar interpretações maniqueístas, interpretações de certo ou errado? Como sintetizar didaticamente um balanço dos processos que estamos tratando? Já se fala, isso é comum até mesmo com historiadores, jornalistas, falarem que a década de 1980 foi uma década perdida. Fala-se dessa década perdida por conta aí dos grandes problemas econômicos que o Brasil teve, uma recessão muito grande. Mas será que tudo que aconteceu em 1980 ou na década de 1980 caracteriza como uma década perdida? Do ponto de vista econômico, você teve aí vários problemas, sérios problemas, uma inflação absurda. Mas você tem no período dos anos 80 aí alguns avanços, principalmente na área social, que retiram aí essa ideia da década de 80 como uma década perdida. Voltando ao quadro. A expressão década perdida teria sido criada pelos economistas e derivaria do baixo crescimento econômico do país na época. As crises econômicas, os problemas frutos da crescente desigualdade social, a descoberta do HIV, contribuíram para a construção do imaginário social de que se tratava de uma década de sucessivas decepções. Quando fala-se do HIV, não está se falando só do Brasil, está se falando de um contexto internacional. A década de 80 é uma década complicada não só no Brasil. E aí tem uma justificativa, né? O mercado globalizado, os países com um processo bem firme de globalização já antes de 1980, mas isso em 1980 é muito presente. Então, se os Estados Unidos estão em crise, se a Europa está em crise, o Brasil também acaba sofrendo com a crise. Se você pega o crescimento econômico dos Estados Unidos da década de 80, ele também não é um crescimento muito adequado. O HIV, que gerava aí uma frustração muito grande, um medo muito grande na população naquele momento, também não é exclusividade do Brasil. No finalzinho da década de 80, marca o colapso da União Soviética, o fim da Guerra Fria. Então, um gigante tão potente como a União Soviética falindo, né, no mundo europeu também teve consequências no Brasil. Então, a gente não pode também colocar a culpa só no governo brasileiro. Lógico que tem as suas incompetências, mas você também tem um contexto histórico aí importante nesse momento. Próximo quadro. Resolvendo a nossa SP. Apesar de todos os problemas, foi justamente nos anos 80 que se consolidou a transição para o regime democrático, com a normalização das instituições, a revitalização da política e, sobretudo, o desenvolvimento da sociedade civil. 1988, só para a gente relembrar, é o ano da nossa Constituição Cidadã. Então, temos que ter cuidado na história com essas nomenclaturas, com essas frases absolutas. Sempre, nunca, a década que não prestou. Isso na história não é bem assim. A gente tem que problematizar. A década perdida tem esse nome por quê? Por conta desse panorama econômico. Mas será que ela é realmente perdida? Quando a gente faz uma análise mais aprofundada, a gente vê que essa nomenclatura aí, ela é, no mínimo, errônea. Nosso momento de interação. Como discursos messiânicos, como o discurso de Collor, conseguem ser vitoriosos no Brasil até hoje?
Como o nosso momento aqui é gravado, eu vou fazer uma pausa, peço que você aí faça o mesmo, né? Reflita um pouco e eu volto em alguns instantes com o comentário dessa nossa atividade. Bom, discursos messiânicos como o discurso de Collor, infelizmente conseguem ter voz no Brasil porque eles se aproveitam um pouco da esperança, do sofrimento, ou até, em certa maneira, da inocência do povo brasileiro. Todo mundo no Brasil quer ter uma vida melhor, todo mundo no Brasil é contra a corrupção, todo mundo no Brasil quer um crescimento econômico. E as pessoas acreditam que vai haver um salvador da pátria, uma pessoa que vai em 4 anos revolucionar toda a história e fazer com que o país deixe de ser um país, entre aspas, aí, subdesenvolvido, do terceiro mundo, e passe a ser uma grande potência no Brasil. A gente tem essa ideia de uma escala evolutiva. Parece que todos os países que são pobres vão se desenvolver até chegar no nível dos países desenvolvidos. A gente esquece que a problematização da história é muito mais complexa. Muitos dos grandes países hoje em dia, dos países ditos desenvolvidos, como a Inglaterra, por exemplo, como a Alemanha, só conseguiram esse nível de desenvolvimento porque exploraram durante décadas ou séculos os países mais pobres.
Você olha para o continente africano, por exemplo, um continente repleto de pobreza. E durante quantos séculos o continente africano foi explorado pelas grandes nações europeias? O Brasil também foi explorado por uma grande nação europeia. Economicamente, a gente ainda é muito dependente de outras nações, principalmente dos Estados Unidos, da China, com relação ao comércio. Então, não há soluções fáceis, né? Nós temos aí um trabalho árduo como brasileiros para que daqui a décadas o país possa ter uma conjuntura melhor. É um trabalho de formiguinha, é a consolidação da democracia, é a consolidação da nossa economia, não depender totalmente da economia estrangeira, óbvio que relações a gente sempre tem que ter, mas não uma dependência aí pura e fato como realmente muitas vezes acontece. Então esses discursos se aproveitam da esperança, um pouco da inocência dos brasileiros e infelizmente, né, até hoje conseguem ganhar voz no nosso país. Governo Fernando Henrique Cardoso, a virada econômica. O Fernando Henrique Cardoso talvez seja o presidente mais bem formado, vamos colocar assim, que o Brasil já teve, né? Fez faculdade, mestrado, doutorado. Na área da sociologia, das ciências sociais, ele é um autor consagrado, um autor muito importante, né? Pós-doutor, reverenciado em várias universidades internacionais. Então, uma pessoa muito bem vista, né, nesse aspecto. Mas, com todos os presidentes, ele tem a sua contradição. Mesmo sendo um candidato voltado, vindo da área das ciências sociais, da sociologia, um candidato que teoricamente seria um candidato à esquerda, né, o seu governo é um governo que adere, como poucos, à cartilha do neoliberalismo. Então ele tem uma formação mais à esquerda, mas economicamente, politicamente, o seu governo vai mais à direita. Mas talvez essa contradição, parando para pensar e analisando muitos anos depois, foi algo extremamente positivo no seu governo, porque ele conseguiu um meio termo. Ele não era tão radical nem à esquerda nem à direita, era um governo mais centralizado. Como na história nós sempre fazemos, e é importante nós salientarmos isso, nós não estamos aqui para fazer julgamentos. Nós analisamos os fatos históricos, analisamos as fontes e tentamos aí descobrir um pouco mais como foi o passado, as consequências, as continuidades e rupturas. Mas, de certa forma, o governo do Fernando Henrique Cardoso aí tem um saldo positivo nessa balança histórica. Vamos ao quadro. O governo Fernando Henrique, então, ele é pautado pelo chamado liberalismo econômico, ou seja, o Estado intervindo o mínimo possível na economia, tanto que, para seguir esse liberalismo econômico, o governo Fernando Henrique promove várias privatizações. A privatização mais famosa foi a da Vale, que na época era a Vale do Rio Doce, hoje é a maior mineradora do mundo. A ideia de um Estado mínimo, ou seja, de um governo mexendo pouco na economia. Você tem um achatamento do funcionalismo público, vários funcionários públicos não eram demitidos sumariamente, como acontecia no período militar, mas tinham vários planos aí de demissão voluntária, e um grande prestígio internacional e a consolidação da democracia. A justificativa do Fernando Henrique para o liberalismo econômico era de que o mundo já era um mundo globalizado, caminhava para o liberalismo econômico. E para ele, quanto mais rápido o Brasil aderisse a essa cartilha internacional, conseguiria o seu desenvolvimento. Então é fato, desde o Plano Real, que começou no Itamar Franco, mas que foi capitaneado pelo Fernando Henrique, tanto que ele ganha a eleição aí com a propaganda do Plano Real, o Brasil entra numa nova era. Por isso a chamada virada econômica, como os economistas, sociólogos e historiadores gostam de dizer. Porque a partir dali o Brasil passa a ser mais alienado andando junto com o que acontecia na economia internacionalmente, Estados Unidos e Europa. E isso, de certa maneira, é positivo. A ideia do Estado aqui ela é bastante interessante. Geralmente, governos mais à direita têm essa ideia do Estado mínimo, o Estado como um mediador. O Estado não tem que cuidar do país de uma maneira integral ou cuidar da população. Ele tem que mediar as relações. Então, um caso que o próprio Fernando Henrique Cardoso gosta de falar, que é um avanço do seu governo, é a área das telecomunicações. Existia uma empresa estatal que cuidava das telecomunicações no Brasil, que era a Embratel, a empresa telefônica Embratel. No governo Fernando Henrique, a Embratel ela é privatizada, né? É criado a Anatel, que é uma agência reguladora, uma agência que vai fiscalizar o trabalho das operadoras e também vai atender a população. E daí você tem uma série de empresas de telecomunicação que vêm para o Brasil. As comunicações no Brasil se expandiram e melhoraram consideravelmente com o exemplo da Embratel. Então, a Embratel é um exemplo dessa política do Estado mínimo que deu certo, né? Mas você tem alguns problemas, né?
por mais que você tenha uma agência como a Anatel que tenta regular as situações, ela não consegue ser perfeita. Então, muitas vezes, você acaba ficando à mercê das empresas que estão ali prestando serviço. Uma das maiores críticas com relação ao governo do Fernando Henrique nessa parte de privatizações é a Vale. Apesar de ser uma empresa estatal, a Vale era uma empresa que tinha um superávit muito grande, era uma empresa que não dava prejuízos e o governo tinha um controle maior das riquezas minerais. Como o governo deixou de ter controle sobre a Vale, ela virou uma empresa de capital aberto, aberta a todo o mercado estrangeiro, você começa a ter problemas numa empresa que visa só o lucro, que visa só a competitividade. Lógico que toda empresa capitalista, toda empresa visa o lucro, mas você tem que ter algumas mediações, né? Diversos desastres que nós tivemos no Brasil recentemente, como lá o de Mariana, né? Que uma barragem da Vale acabou destruindo boa parte do Vale do Rio Doce, matando muitas pessoas e tendo um prejuízo ambiental muito grande, talvez seriam evitadas se o governo tivesse essa fiscalização mais a contento. Então, o governo da direita, lembrem sempre disso, um governo mais voltado ao liberalismo econômico, ao Estado mínimo. E tem o problema dessa regulamentação. O governo mais à esquerda, qual que é a ideia? O Estado inchado, um Estado como quase que cuidando de toda a população. Qual que é a parte positiva? Você tem ali uma melhora nos serviços prestados pelo governo. Qual que é o problema? Esse Estado inchado, né, esse gasto muito grande do governo, acaba gerando corrupção, acaba facilitando, né, no mínimo, corrupção. Então, o ideal seria um governo que tivesse esse equilíbrio, tivesse desenvolvimento econômico, tivesse liberalismo, mas não abandonasse totalmente aí as coisas do governo, as coisas da população, à mercê de grupos que têm como um único objetivo o lucro. Voltando ao quadro. Fernando Henrique Cardoso também era conhecido pela estabilidade econômica, ele dá força e voz aí ao Plano Real. E pouca gente sabe disso, mas no governo Fernando Henrique começa o assistencialismo. O famoso Bolsa Família, ele foi maximizado, ele foi multiplicado no governo Lula e Dilma. Mas ele surge no governo Fernando Henrique, a ideia de você tentar diminuir a desigualdade social do Brasil naquele momento. E o governo Fernando Henrique passa por uma recessão econômica muito grande, principalmente a partir de 1997. Por quê? O governo Fernando Henrique começa em 95. 95, 6, 7 e 8, o seu primeiro governo é marcado pela força do real, a estabilidade econômica, uma guinada ao liberalismo, um crescimento econômico muito grande no Brasil. A estabilidade econômica fez com que a industrialização, o setor de serviços, comércio melhorasse muito. Quando ele consegue a reeleição, Fernando Henrique é o primeiro presidente reeleito do Brasil, muda a legislação para que isso acontecesse, né, com um governo de 4 anos possível com uma reeleição. No segundo mandato dele, ele sofre principalmente com a crises internacionais. A crise dos chamados tigres asiáticos, os países como Singapura, Malásia, Hong Kong, começam a sofrer uma crise econômica muito grande, isso desacelera a economia do Brasil. Posteriormente, uma crise na Rússia, também de 98 para 99, afetam grandemente o governo brasileiro. Então, a partir de 99, o segundo governo Fernando Henrique já não é um governo de tanta prosperidade. Ele fica mais manobrando, tentando conciliar essas crises econômicas e tem o seu governo aí finalizando de uma maneira bastante controvérsia. As críticas contra essa política extremamente liberal, essa política que queria vender todas as empresas do Brasil, essa diminuição da renda do trabalhador, essa recessão, acabam aí desgastando a imagem do Fernando Henrique. Tanto é que nas eleições ele tenta emplacar o seu ministro da Saúde, o José Serra, que ficou famoso principalmente pela lei que possibilitou que os medicamentos genéricos chegassem ao Brasil, algo que já era comum no exterior. Ele não consegue emplacar o seu sucessor e nessa eleição Luiz Inácio Lula da Silva consegue vencer. Vamos ao quadro novamente. Coloquei uma citação, ela é um pouquinho longa, mas é muito importante para a gente analisar aqui esse período. Só indo à frente, essa citação é do Fernando Luiz, né, Abrúcio, de um artigo que se chama A Coordenação Federativa do Brasil, a experiência do Fernando Henrique e os desafios do governo Lula. Então, voltando aqui à citação. O impedimento do presidente Fernando Collor de Mello e a possibilidade da vitória de Lula nas eleições presidenciais em 94 levaram ao realinhamento do establishment, ou seja, das forças que organizam o país e de como que ele estava sendo gerido, em suas dimensões política, social e econômica.
Os principais caciques regionais e os partidos ou frações partidárias que comandavam importantes setores empresariais e a maioria dos meios de comunicação de massa não estavam dispostos a ter que engolir o sapo barbudo, nem um novo aventureiro solitário à direita. Então, o autor está falando que na eleição de 94, você tinha os grandes setores do Brasil, setores econômicos, né, grandes produtores industriais, grandes produtores rurais, a própria imprensa, meio que com uma organização que não queriam um aventureiro à direita, como era o Collor, mas também não queriam a figura do Lula, porque para eles ainda era muito à esquerda. Então, o Fernando Henrique Cardoso se torna, para esse grupo, o candidato viável. Voltando ao mesmo quadro. Havia então os primeiros sinais do fortalecimento do governo federal, creditado à atuação do Fernando Henrique Cardoso, ainda como ministro da Fazenda, ou uma espécie de primeiro-ministro do presidente Itamar Franco. Com esse cacique, com a sua virtude em montagem da coligação eleitoral, Fernando Henrique Cardoso conseguiu formar uma grande aliança que se reforçou com o sucesso do Plano Real. A lei do Plano Real, uma das bases principais de sustentação do Fernando Henrique Cardoso, era esse bom trânsito que ele tinha com várias vertentes políticas. Então ele consegue ter uma base política muito boa, muito considerável na Câmara dos Deputados e dos Senadores, e isso traz uma facilidade muito grande no seu período de governo. Luiz Inácio Lula da Silva. A esperança venceu o medo? Essa frase ela é provocativa. Na eleição, nas vésperas da eleição, em 2002, quando Lula ganhou a eleição e se tornou presidente, ele solta uma carta que ficou famosa, chamada Carta ao Povo Brasileiro. Essa carta, que se dizia ao povo brasileiro, na verdade era mais uma carta para setores industriais, comerciais, a dita elite do Brasil. E meio que ele se compromete a não mexer no Plano Real, a manter a estabilidade econômica e as bases do liberalismo feitas com o Fernando Henrique Cardoso. Então isso possibilitou de uma maneira muito forte que Lula ganhasse a eleição. Tanto que nos jargões da época, principalmente na imprensa, esse novo Lula, esse Lula menos radical, era conhecido ali como Lula Paz e Amor, como Lula Light, ou um PT que não era mais vermelho, era um PT rosa, né? Então chegando ali no meio termo. Não é que, tanto que se falava, não eram as bases da sociedade que havia mudado. O PT e Lula tinham se distanciado um pouco da esquerda, vindo mais ao centro para conseguirem ganhar a eleição. Vamos ao quadro. Quais são as principais características aqui do governo Lula? Primeiro, a estabilidade econômica continua e nós temos um crescimento econômico muito grande no período Lula. Esse crescimento econômico ele tem duas justificativas, né? Primeiro, as reformas e toda a estrutura que o governo Fernando Henrique proporcionou. Segundo, o governo Lula acabou sendo beneficiado com o grande aumento do preço e da demanda das commodities. O que são as commodities? São produtos básicos que são negociados em bolsa de valores. Então, o suco de laranja é uma commodity, soja é uma commodity, minério de ferro é uma commodity. E essas commodities eram muito vendidas. O Brasil era um dos maiores exportadores. O Brasil, por exemplo, é um dos maiores produtores e exportadores de minério de ferro. E a China, com um crescimento econômico muito grande, começou a importar de uma maneira muito grande do Brasil. Tanto que é exatamente no período Lula que o grande parceiro econômico do Brasil passa a ser a China. As exportações crescem de uma maneira muito grande. Então, essa economia do Brasil ela é alavancada por esse surto das commodities e também pelas reformas que tinham sido feitas durante o período Fernando Henrique. Voltando ao quadro. Um assistencialismo amplo e questionado. O Bolsa Família ele foi crescendo cada vez mais e foi uma das bases da própria reeleição do presidente Lula. Por isso essa ideia do questionado. O Bolsa Família é interessante porque ele resolve um problema imediato, que é o problema da fome. Mas não se pensou em uma solução a longo prazo, como melhoria, por exemplo, na educação ou nas condições de trabalho, para que essa pessoa necessitasse do Bolsa Família por o menor tempo possível. Um Estado extremamente inchado. No final do governo Fernando Henrique, você tinha 21 ministérios. Esse número no final do governo Lula passou para 42, então dobra o número de ministérios. Escândalos de corrupção e a blindagem do presidente. Quando eu falo desses escândalos de corrupção, o mais famoso deles, sem dúvida nenhuma, o do mensalão. E, no final do governo, um questionamento. Brasil é uma potência? Copa do Mundo, Olimpíadas, os dois maiores eventos esportivos da humanidade sendo feitos aqui no Brasil.
Então, o governo Lula tem quando a gente fala aqui do Estado inchado, quando a gente fala de uma política assistencialista questionável, você tem aí alguns problemas sendo colocados. Apesar de conseguir aprovar a maioria dos seus projetos no Congresso, de surfar ali, de aproveitar dessa era econômica, o governo Lula começa a ser questionado principalmente pelo mensalão. O que era o escândalo do mensalão? Descobriu-se um esquema em que o governo federal pagava mensalidades, daí o nome mensalão, para que as grandes bancadas, os partidos políticos, nas votações mais importantes, votassem a favor do presidente. Descobriu-se que esse mensalão tinha raízes lá no governo Fernando Henrique, né, na eleição do governo Fernando Henrique, mas que tinha sido muito maximizado, multiplicado no governo Lula. Por conta desse escândalo, várias lideranças políticas que formavam uma base interessante ao redor do ex-presidente Lula foram caindo. José Genuíno acabou sendo cassado, José Dirceu, ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, que foi ministro da Fazenda durante muito tempo. Essas grandes lideranças políticas do PT ruíram. E houve uma blindagem da imagem do presidente. O presidente Lula sempre dizia que não sabia do mensalão, que não sabia o que estava acontecendo. Então, várias figuras importantes da política no Brasil naquele momento perderam o seu mandato, perderam a sua força para meio que blindar a imagem do presidente Lula. E o final do governo Lula termina aí com uma esperança muito grande. Por isso a provocação lá do início, a esperança venceu o medo, a esperança de um governo diferente e o medo de que esse governo não se sustentaria. O Brasil terminava os anos de 2010 com um crescimento econômico muito grande, com estabilidade política, estabilidade econômica, alguns programas já na área de educação tentando melhorar. E a esperança desses dois grandes eventos, a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016 no Brasil. Então, não era a política desenvolvimentista do JK, mas nós vivíamos ali nos anos de 2010, 2011, uma esperança tão grande quanto daqueles anos. Um desenvolvimento, um crescimento, o gigante acordou, o Brasil finalmente vai se tornar a potência que todos queriam, né? Mas a gente viu que esse crescimento econômico, infelizmente, não se sustentou e vivemos ali um período econômico de prosperidade muito mais por conta de uma conjuntura internacional do que por conta de grandes ações ali do governo naquele momento. Vamos ao quadro. Essa imagem é muito representativa desse momento. Por quê? Essa imagem é a comemoração, né, quando o Brasil foi escolhido para ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2012. Aliás, de 2016, perdão. Então você vê aqui o presidente Lula, já com uma imagem bastante diferente daquela imagem de 1989 das eleições, de terno, muito mais bem arrumado. O ex-ministro do esporte, Orlando Silva, aqui do lado. O Carlos Arthur Nussmann, que era o chefe do Comitê Olímpico Brasileiro. E Edson Arantes do Nascimento, o rei do futebol, Pelé. À exceção do Pelé, o Nussmann, o Lula e o Orlando Silva tiveram sérios problemas com a justiça, mandatos cassados, pedidos de prisão, devassa das contas públicas. Então isso acabou manchando um pouco esse período da história. Um período de prosperidade, né, um período de estabilidade econômica, mas que não se sustentou, né? Foi apenas uma lufada de ar, um período de prosperidade, mas que infelizmente não tornou o Brasil aí o país do futuro ou um país desenvolvido. Finalizando, né, uma citação aqui do Eliel Machado, governo Lula, neoliberalismo e lutas sociais. Ele diz o seguinte: o governo Lula tem se destacado por capitanear amplo apoio popular, né? No final do governo, Lula tinha mais de 50% de aprovação, principalmente entre os pobres mais pobres, por meio dos chamados programas sociais como Bolsa Família, sem, contudo, criar indisposições políticas com a fração hegemônica, com os mais ricos. Por quê? Porque a economia prosperava, né? No Brasil, sempre que a economia prospera, todos ficam contentes. Então, apesar do assistencialismo amplo e questionável, como a economia ia bem, as frações hegemônicas também gostavam desse novo governo. Talvez isso ocorra exatamente porque não se tem trazido em mobilizações político-partidárias de camadas populares, como ocorreu durante o governo João Goulart, e que resultou em um golpe de Estado. Além disso, não tem representado perigo à dominação burguesa, pois não executa a máxima robinhoodiana de tirar dos ricos e dar para os pobres. Isso é um fato bastante interessante no Brasil. Todas as mudanças políticas que nós tivemos no país
desde a proclamação da República até os dias atuais, sempre ocorrem por crises econômicas, né? Em 1992, só para a gente dar um exemplo do que a gente está trabalhando, o governo Collor cai porque a economia vai mal. O confisco da poupança, a recessão muito grande, a hiperinflação. Se não fosse a economia ruim, talvez o governo se sustentaria. O governo Lula, a mesma coisa. Proporcionalmente, o escândalo do Mensalão, ele foi muito maior do que o escândalo PC Farias, que tirou o Collor do governo. Mas qual que foi a diferença? No período Lula, a economia ia bem. Então a população mais pobre não via motivo de protestar porque tinha uma base econômica, tinha ali o Bolsa Família, tinha emprego. E a classe mais rica do Brasil também estava prosperando com as ações do governo. Então a economia manda muito. Toda vez que a gente tem uma crise econômica, a política acaba se modificando. E a gente vai ver que no período Dilma aconteceu exatamente isso. Uma crise econômica que leva a uma crise política muito grande. Dilma Rousseff, golpe ou rearranjo político? Quero falar, vamos falar logo no começo da nossa aula sobre essa grande polêmica que ficou pairando aí em 2016. É golpe ou não é golpe? É impeachment ou é golpe? Qual que é o certo? Depende da sua visão política. Então, como historiador, vou fazer aquilo que eu espero que você faça quando você for professor. Nós não vamos julgar, nós vamos apresentar os fatos. O impeachment, o processo de impeachment, ele existe na legislação brasileira. O processo que ocorreu com Dilma Rousseff em 2016 foi um processo de impeachment que seguiu todos os ritos da lei. Você teve uma denúncia de que o presidente tinha cometido um ato que era errado, do que as chamadas pedaladas fiscais, ou seja, ela mudou o orçamento que tinha sido aprovado pelo governo sem fazer uma nova votação na Câmara dos Deputados e, por isso, ela sofreu o processo de impeachment. O impeachment foi aprovado na Câmara dos Deputados, aprovado no Senado, ela teve todas as chances de poder se defender, não conseguiu e teve impeachment. Ela conseguiu se defender, mas não convencer os senadores e deputados de que ela deveria ser a presidenta do Brasil, continuar como presidente do Brasil naquele momento. Então, se você olha por esse lado apenas jurídico, foi o impeachment normal. As pessoas que defendem a ideologia e dizem que é golpe, o que elas falam? Elas falam o seguinte, que as chamadas pedaladas fiscais, que eram as mudanças no orçamento do Brasil, elas eram práticas comuns. E que a pedalada fiscal que a Dilma tinha sido acusada teria ocorrido no seu mandato anterior. Dilma finalizou o primeiro mandato em 2014, foi reeleita em 2014 e em 2015, a partir de 2015, estava no seu governo. Quando em 2016 ela sofreu o processo de impeachment, ela argumentava isso, que esse crime não era crime em 2014. E em 2015, só a partir de 2015 que ele começou a ser crime e por isso ela não poderia ser julgada de uma maneira prescrita. Além disso, se você comparar com escândalos do Brasil, o escândalo PC Farias foi um escândalo grande. O escândalo do Mensalão do governo Lula foi gigantesco, muito maior do que o que tinha acontecido no período Dilma Rousseff. Então as pessoas que defendem o governo PT, o governo Dilma, dizem que o motivo não foi um motivo tão grande e que, na verdade, eles acabaram criando subterfúgio para poder retirar a Dilma Rousseff do governo e o PT do governo. Então você tem que ter essas duas ideologias, Se você pensa de uma maneira mais do lado da lei, você tem ali o rito da lei do impeachment sendo cumprido, mas as motivações com essa contrariedade. Então, dependendo da sua visão política aí, você pode discutir se é golpe ou se é impeachment. Vamos ao quadro. Características do governo Dilma Rousseff. Primeiro, você tem o chamado PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Esse PAC era uma tentativa de fazer os índices da economia do Brasil ficarem tão positivos quanto o que ocorria na época do presidente Lula. Mas isso tem um problema. Primeiro, o governo investiu muito em obras que ficaram paradas durante todo o Brasil. A fiscalização quanto ao uso desse dinheiro não foi muito bem vista. Segundo, aquelas commodities que tinham feito o governo Lula prosperar de uma maneira muito grande, começaram a perder o valor, as exportações começaram a cair e a economia do Brasil começa a ficar de uma maneira mais complicada. Além disso, a presidente Dilma começa a retirar alguns subsídios que tinham sido criados no período Lula para alavancar a economia. Por exemplo, durante vários anos, o IPI da chamada linha branca, que são eletrodomésticos
comuns no Brasil, como geladeiras, fogões, freezers, foi retirado. O IPI dos automóveis também, que estava numa alíquota reduzida, voltou a ser cobrado para que o governo começasse uma arrecadação maior. Então, essas medidas fazem com que a economia do Brasil comece a definhar e, principalmente, esses grupos empresariais muito grandes começam a ver com maus olhos o período Dilma. Voltando ao quadro. No período Dilma, você tem a criação de vários programas educacionais muito importantes, né? O FIES, o Pronatec, o ProUni, o Ciências Sem Fronteiras, são programas educacionais muito importantes. Muitas pessoas conseguiram ter faculdade, conseguiram ter um curso técnico, um curso profissional, por meio desses financiamentos. Qual foi o problema? Faltou fiscalização, né? O que acontecia? Grandes empresas gostavam de ter o financiamento do FIES, preferiam ter um aluno bolsista pelo FIES do que um aluno particular normal, porque era garantido que eles receberiam esse dinheiro do governo. Então a qualidade desses cursos de formação, infelizmente, caiu e o governo começou a gastar muito dinheiro com essa educação. Começou a ser questionado que talvez o governo poderia sim ter investido na rede privada, mas também ter investido na rede pública, em criação de novas universidades, em melhoria das condições da educação pública, o que não aconteceu a contento. Próximo, voltando ao mesmo quadro. Ampliação dos programas sociais, uma tentativa aí de estabilização das classes mais humildes. Uma crise econômica que foi caminhando de uma maneira muito grande cada vez mais. Os analistas falam que desde meados de 2014 a crise econômica começou no Brasil e que até 2017 ela estava no seu auge. E uma perda das bases do governo. O PMDB, que tinha apoiado o governo, desde o governo Lula desde 2003 e também o governo Dilma, vai à oposição. Grandes empresários, o setor industrial, todos eles começam a aderir à oposição do governo Dilma. A ideia de que a troca do governo melhoraria a situação econômica. E vem o famoso impeachment e a polêmica já discutida se foi ou não foi um golpe. Aqui nós temos uma imagem muito interessante. Isso daqui é a sessão do Senado, né, que cassou a ex-presidente Dilma. Então aqui a Dilma está, como o rito do impeachment pede, fazendo a sua defesa. Ela está acompanhada dos seus advogados. Aqui você tem essa imagem, o ministro Lewandowski, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal, porque o rito diz que numa sessão de impeachment ela é comandada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que representa o Poder Judiciário. A líder do executivo, no caso, a presidente ou o presidente, está aqui se defendendo, e a sessão é feita no Senado. Então, por isso que está a imagem aqui, olha, do Renan Calheiros, que era o senador, o presidente do Senado na época. Então, teoricamente, o Poder Judiciário, o Executivo e o Legislativo estão representados nessa reunião. E nessa reunião, a presidenta Dilma já tinha sido condenada pela Câmara dos Deputados, o processo sobe ao Senado e os senadores também votaram pelo afastamento de Dilma Rousseff, entrando no governo ali o vice-presidente Michel Temer. Vamos ao quadro novamente, coloquei uma citação para a gente ir fechando essa parte. Essa citação é do Pedro Paulo Zanutti Bastos, Ascensão e Crise do Governo Dilma Rousseff e o Golpe de 2016. Então o autor aí caracteriza como golpe. Olha o que ele está dizendo. Em um momento de ampliação de conflitos sociais e políticos, em uma fase de desaceleração do ciclo econômico, o governo preferiu realizar políticas que, teoricamente, apaziguariam a insatisfação empresarial, ainda que prejudicassem seus próprios aliados de base. O governo Dilma, em certa medida, ele tentou retornar o país à cartilha neoliberal para agradar as elites e manter a sua sustentação. Mas isso acabou gerando conflitos sociais, protestos como os que aconteceram em 2013 e fizeram com que a base popular mais forte do governo acabasse ruindo. O resultado foi o oposto do esperado. Além de aprofundar a recessão e o afastamento empresarial, a virada na política econômica alienou parte da população para que era verossímil a acusação de estelionato eleitoral ou mesmo traição, feita pelos grandes meios de comunicação e pela oposição partidária. Então, em certa medida, o impeachment, lógico, você tem toda a conjuntura ali econômica, política, mas também foi um erro de estratégia da própria presidente e das pessoas que estavam ali em torno dela. Ela tomou medidas em 2015, né, nomeando, por exemplo, como ministro da Fazenda Joaquim Levy, que era uma pessoa
que teoricamente era mais voltada às direitas, à política liberalista, e fazendo reformas, já se discutiam reformas como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, para que agradasse aos grupos elitistas do Brasil, os grandes empresários, os grandes produtores rurais. Mas o que acontece? Essas medidas não foram aprovadas, houve um desgaste muito grande da imagem da presidenta nesse momento, e além disso, aquela população mais humilde que gostava do governo, que achava, se sentia representada pelo governo, também começou a ter essa ideia de estelionato eleitoral, dizendo que votaram em um candidato que não estava fazendo aquilo que havia prometido. Então, faltou uma habilidade muito grande politicamente, e o processo de impeachment, a partir daquele momento, se tornou ali inevitável. Resolução da nossa situação-problema, o processo de impeachment. Em 7 de junho de 2016, 40 historiadores profissionais, entre professores titulares das mais diversas universidades de todo o país e jovens historiadores, viajaram por conta própria Brasília, onde foram levar solidariedade e um vídeo manifestado a Dilma Rousseff, presidente afastada por um processo de impeachment em 12 de maio de 2016. Eles faziam parte do movimento Historiadores pela Democracia. Esse grupo, acreditava que o processo de impeachment tinha sido ilegítimo por conta da motivação, por conta das chamadas pedaladas fiscais, que motivaram o impeachment, mas teriam ocorrido num período anterior de governo, quando essa medida ainda não era criminalizada. Vale lembrar que foi feito um aumento do Plano Safra, pela presidenta Dilma Rousseff, e esse aumento foi feito sem a aprovação do Congresso, que gerou ali toda essa celeuma, todo esse combate e esse debate entre golpe ou impeachment. Voltando ao quadro. É papel do historiador, a partir da sua formação metodológica e do seu fazer científico, produzir narrativas sobre um presente em curso. Então é aquela ideia do estudo da história do tempo presente. Ou um passado do qual ele mesmo não pode se distanciar, como cidadão e participante do seu tempo. Então, o desafio aqui dessa situação-problema é a questão da história do tempo presente. Qual que é o papel do historiador? Ele deve se posicionar politicamente, defender as suas ideias, ele tem que fazer ressalvas, porque, afinal de contas, ele não está tão afastado cronologicamente daquilo que ele está estudando, Então, você tem duas posturas aí. É óbvio que todos nós temos opiniões, e eu defendo as minhas opiniões, você vai defender as suas. Mas uma coisa é quando você se compromete ou você se posiciona como um cidadão defendendo as suas ideias. Outra coisa é quando você está em sala de aula ou quando você está num debate maior. Em sala de aula, enquanto professor, enquanto historiador, você deve tentar ser o mais imparcial possível. Apresentar os fatos históricos, problematizar, discutir, mostrar para o seu aluno que sempre tem um algo a mais, que esse discurso que muitas vezes aparece, não só nas mídias, mas no próprio livro didático ou em diversos locais, sempre tem um discurso atrás disso. Ele sempre tem que investigar, cavar um pouco mais fundo para discutir as motivações e as raízes daquilo que está acontecendo. Então, é um limiar, é um meio termo muito interessante. Você tem que ter o seu posicionamento, mas você não pode aí influenciar, manipular ideologicamente aqueles que estão sob a sua tutela. Voltando ao quadro. O exemplo que abriu a nossa sessão é de mobilização de historiadores brasileiros em apoio à presidente Dilma. Mais do que a expressão de uma participação política da categoria, ela demonstra a resposta de um grupo de intelectuais a uma demanda social que então se colocava. Qual o significado para a democracia e para a história política recente do impeachment da presidente Dilma? Então, mais do que discutir essa historinha de se é golpe ou não é golpe, a gente tem que pensar nas consequências políticas disso. O que acontece? Eu posso ser defensor da presidenta Dilma e achar que o impeachment foi errado. Beleza. Eu posso ser crítico da presidenta Dilma e dizer, olha, não, o impeachment foi verossímil. Tinha que ocorrer o impeachment, tinha que retirar a presidente de qualquer momento. Mas qual que é a gente tem que pensar um pouquinho mais além. Quais são as consequências disso? Será que tirar a presidente resolveu os problemas econômicos do país? A gente viu que não era só isso, não era só trocar uma figura pela outra, as razões desse problema econômico eram muito grandes. E segundo, você tem uma questão eleitoral também muito grande, Assim como o presidente Collor foi retirado, a Dilma também, eram presidentes eleitos pela maioria da população. Então, raciocine comigo. Se eu tenho a maioria da população votando em um candidato,
teoricamente, esse direito da população tem que ser respeitado. Só que os deputados e senadores também foram eleitos pela população. Então, até que ponto esses deputados podem ou não podem decidir pelo que os eleitores já tinham escolhido? Então, é um assunto bastante espinhoso, bastante complicado. A gente, na história e como historiador, jamais vou fechar uma discussão. É interessante a gente provocar, gerar o debate para que esse conhecimento seja cada vez mais profícuo e mais aprofundado. Vamos ao quadro. Nós temos agora o nosso momento de interação. Quais são os limites entre os questionamentos ideológicos e a estabilidade da nossa democracia? Pensem aí e voltamos em alguns instantes com a resposta. Os debates sobre ideologia, né, sempre existiram e sempre vão existir. Só que a gente tem que pensar na nomenclatura dessa palavra. Debate não significa necessariamente que você tem que ter um vitorioso e um derrotado. Qual que é a ideia de duas pessoas que se juntam e discutem uma ideia ou discutem algumas ideias? É que ambas aprendam alguma coisa. Né? Eu sempre aprendo com uma ideologia que eu não conheço e tenho aquele meu ponto de vista para que o conhecimento seja fomentado. E como historiador, como professor de história, nós temos que pensar sempre na diferenciação entre senso comum e conhecimento científico, conhecimento crítico, senso crítico. E sempre buscar por esse senso crítico. Opiniões vazias, todos têm. Opiniões baseadas em estudos, em fatos, em conhecimento de causa, isso deve ser sempre levado em consideração. E essa democracia no Brasil sempre tem que ser defendida, né? Como é comumente falado, a democracia é o melhor sistema de governo até o momento. Né? Você não é um sistema de governo perfeito, tem as suas ressalvas, mas até o momento é aquele que melhor nós temos. Então a gente tem que tentar caminhar para consolidar essa democracia, sem impor ideologias, respeitando as ideias dos outros, mas caminhar sempre no sentido desse senso crítico para a construção do saber. Espero ter contribuído, ajudado nesse momento nas discussões sobre a história do Brasil República. Desejo a vocês bons estudos e até uma próxima oportunidade.